Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiram e mataram milhões de pessoas. Não é difícil perceber quantos danos causa uma ditadura de extrema-direita. Mas existe uma coisa sobre a qual as pessoas muitas vezes não pensam. Toda ditadura se mantém porque tem apoio de setores da sociedade e especialmente de empresas e bancos, assim como de pessoas de classes mais altas de um modo geral. Empresas muitas vezes apoiam e financiam esse tipo de regime em troca de vantagem e lucro. Nos anos 30 e 40, grandes multinacionais alemãs, famosas e bem-sucedidas até hoje, se beneficiaram do extermínio e trabalho escravo promovido pelo governo nazista. Você sabe quais empresas apoiaram o nazismo? Como já sabemos, a Volkswagen foi um projeto do próprio Hitler que criou a empresa, então ela não vai ser tema do episódio não. Mas a Volkswagen não foi a única a se utilizar do trabalho escravo naquela época. A BMW e a Mercedes-Benz também utilizaram mão de obra de campos de concentração. A BMW, fundada antes das ascensões nazistas, passou a fornecer equipamentos para a indústria bélica alemã nos anos 30 e 40. A empresa admite ter usado mão de obra de campos de concentração na fabricação de motores de avião. Nos dias atuais, se diz arrependida. Com a Mercedes-Benz, não foi diferente. A empresa também produziu automóveis e motores para avião utilizando a mão de obra escrava dos campos de concentração. Segundo a própria, teria feito isso porque muitos funcionários foram recrutados para lutar na guerra, gerando uma falta de mão de obra. A empresa também alega que apenas pegava trabalhadores emprestados da SS em troca de dinheiro, mas obviamente nenhum deles ganhou nenhum centavo. Em 1944, mais de 63 mil pessoas trabalhavam para o grupo Daimler-Benz, dono da Mercedes-Benz. Quase metade era formada por força de trabalho dos campos de concentração. Essas montadoras não foram as únicas. Em 32, as alemãs Audi, DKW, Horsch e Wanderer se uniram formando a Auto Union, segunda maior produtora de automóveis do país. Entre 1933 e 39, a empresa teve uma grande expansão que quase quadruplicou a produção. E a mão de obra saltou de 8 mil para 23 mil pessoas. Durante a guerra, a empresa reduziu a produção de veículos de uso civil ao mínimo e passou a produzir armamentos. O motivo? Como visto no episódio sobre a Volkswagen, não era tão barato assim ter e manter um carro. Com certeza, vender armamentos ao governo é muito mais lucrativo. O responsável pelo uso do trabalho escravo foi Richard Buell, que era, na época, presidente do Conselho da Administração da Auto Union entre 1949 e 56. Ao final da guerra, a empresa foi expropriada e liquidada pelo exército soviético. Buell liderou a reconstrução da Auto Union no pós-guerra, quando a cidade de Ingolstadt foi refundada em 1949. Em 65, a empresa passou a fazer parte do grupo Volkswagen e em 85 rebatizada com o nome Audi AG. No caso da Volkswagen, ela apoiou a ditadura militar no Brasil anos mais tarde, entre a década de 60 e 80. A própria empresa admitiu isso e nomeou um historiador independente para fazer um estudo sobre o tema. Mas não é disso que vamos falar hoje. Do outro lado do oceano, ainda falando sobre os montadores de carro, existia um apoiador de Hitler e do nazismo, Henry Ford. Antissemita declarado, ele defendia Hitler com unhas e dentes, além de promover publicamente os discursos e difamações antissemitas nos Estados Unidos desde os anos 20. E por isso, chegou a ser processado por difamação. Em 1923, Ford foi elogiado por Hitler, que o considerava um líder do movimento fascista em ascensão nos Estados Unidos. Hitler até mesmo chegou a citá-lo em Mein Kampf, livro de 1925 considerado o texto nazista mais popular e conhecido da história. Ele também desenvolvia carros não só para os nazistas, como também para fascistas italianos, aumentando os lucros da empresa. Ao completar 75 anos, Ford recebeu uma medalha nazista. O empresário se opunha à entrada dos Estados Unidos na guerra.
pelos motivos mais óbvios. Além dos Estados Unidos lutarem contra a Alemanha, o que poderia proibir o apoio de Ford a Hitler, ele também poderia deixar de lucrar. Com a entrada do país da guerra, ele não teve escolha senão apoiar os esforços de guerra e emitir uma declaração denunciando o antissemitismo. Mas isso não impediu que a Ford lucrasse com a fabricação de veículos para o esforço de guerra na Alemanha. Também não podemos deixar de citar a Fiat. A empresa tinha uma associação mais direta a Mussolini e à Itália fascista. Se dedicou à produção de veículos usados pelo exército italiano, inclusive em ações conjuntas entre Itália e Alemanha. A produção era diversificada e incluía desde ambulâncias até metralhadoras e motores de submarino. O colaboracionismo não se resume ao setor automobilístico. Hugo Ferdinand Boss fundou a grife Hugo Boss em 1924. Uma das primeiras grandes encomendas recebidas pela marca incluía camisas marrons para o partido nazista. Não se sabe ao certo se ele sabia o destino das primeiras peças naquele momento, mas se filiou ao partido em 1931. E o partido também anunciava a Hugo Boss como fornecedora de equipamento desde 1924. A empresa produziu uniformes para o exército e a grupos ligados ao partido como a Waffen-SS, um braço armado da SS responsável por vigiar os campos de concentração. A empresa também utilizou trabalho escravo dos campos, contabilizando cerca de 140 pessoas, a maioria delas mulheres. Entre 1940 e 41, durante alguns meses, 40 prisioneiros de guerra franceses também trabalharam na fábrica. Nos dias atuais, a Hugo Boss é mais uma empresa arrependida disso. Não é uma novidade que a Bayer financiou pesquisas em campos de concentração, mas o envolvimento da empresa não para por aí. Em 1925, Bayer e BASF se fundiram com outras 4 gigantes do setor, formando a IG Farben Industrie. A empresa utilizou trabalho escravo nas fábricas alemãs durante o regime nazista, incluindo 4.500 pessoas de campos de concentração. Em 1940, a IG Farben recebeu ordens para construir uma fábrica de borracha e combustíveis próxima ao campo de concentração de Auschwitz. 38 mil prisioneiros, a maioria judeus, foram forçados a trabalhar na construção da fábrica entre 1941 e 45. E quando não conseguiam trabalhar, eram executados no campo de concentração. A estimativa é que mais de 30 mil pessoas morreram. Além do trabalho escravo e uso de prisioneiros para pesquisas científicas desumanas, a IG Farben também fornecia o inseticida Zyklon B para os campos de concentração. Zyklon B era o gás tóxico utilizado para exterminar os prisioneiros. Com o fim da guerra, os executivos da empresa foram julgados pelos crimes praticados durante o período e foram inocentados da acusação de fornecer Zyklon B, sobre a alegação de que ele seria produzido por uma empresa subsidiária sobre a qual os dirigentes diziam não ter influência. Depois da guerra, a IG foi dividida em 12 empresas, incluindo a Bayer e a BASF. E nos dias atuais, a BASF falou em ações de reparação, como pagamento de indenizações aos trabalhadores submetidos a regime análogo à escravidão na época. A Siemens foi mais uma empresa a utilizar o trabalho escravo. Ela admite ter usado o trabalho de pelo menos 80 mil pessoas entre 1940 e 45, sendo 5 mil delas vindas de campos de concentração como Ravensbrück, Auschwitz-Bobrecht, Flossenbürg, Buchenwald e Grossrosen. No final de 1944, o auge da guerra, a empresa tinha 50 mil pessoas em situação de trabalho escravo. Além disso, nos anos 30, a Siemens também se beneficiou pela política econômica do regime nazista, com o objetivo de combater o desemprego e militarizar a economia. O governo fez grandes investimentos em diversos setores, o que incluía o elétrico, área da atuação da Siemens. Nos dias de hoje, a empresa reconhece e diz lamentar os atos cometidos durante a guerra. Outra aliada era a empresa alimentícia Dr. Oetker, sendo considerada uma das primeiras empresas modelo do nazismo, sob a liderança do diretor executivo Richard Kazelowski. Kazelowski era membro de um grupo de industriais que reuniu fundos para financiar pesquisas raciais durante o regime nazista. O enteado de Kazelowski, sucessor na direção da empresa, Rudolf August Oetker, foi treinado na Waffen-SS, liderando o departamento administrativo da instituição, antes de assumir o comando dos negócios da família. Ainda antes da guerra, a empresa também lucrou com a militarização do país, fornecendo alimentos para as forças armadas e contribuindo no processo denominado arianização.
Esse termo se refere à expropriação de propriedades de pessoas judias. Envolvia auxiliar na demissão de diretores e funcionários de origem judaica e o uso de mão de obra escrava. Foi descoberto que a família Oetker possuía obras de arte confiscadas de judeus na coleção particular de Rudolf August Oetker, em um estudo de conselho da empresa em 2015. As obras foram devolvidas aos herdeiros de direito e a empresa também disse se arrepender dos atos cometidos durante a guerra. E falando no processo de arianização, não podemos esquecer do Deutsche Bank. O banco confiscava bens de judeus seguindo a legislação da época. Além disso, também atuou ativamente na demissão de funcionários e diretores de origem judaica. Esse processo teve auge em 1938, quando os judeus foram proibidos de participar de qualquer tipo de atividade econômica. A desapropriação começou quando o governo nazista passou a monitorar e expropriar sistematicamente os bens de pessoas judias, o que incluía não só a Deutsche Bank, como também outros bancos. Até o final da guerra, quase todos os bens e depósitos de clientes judeus tinham sido transferidos para o Terceiro Reich. O banco também lucrou com o comércio de ouro entre 1942 e 1944, quando comprou mais de 4.000 quilos de ouro do Banco Central Alemão e vendeu em Istambul. Ao menos 744 quilos desse ouro vieram de vítimas do Holocausto. Nos dias atuais, o banco reconhece a responsabilidade e se arrepende de suas ações durante a guerra. Voltando ao outro lado do oceano, a gigante americana IBM teve um papel fundamental na perseguição de pessoas durante o regime nazista. Ela produzia as máquinas Hollerith, consideradas precursores do computador moderno. Criadas para o censo nos Estados Unidos no final do século XIX, essas máquinas computavam dados utilizando o sistema de cartões perfurados. Os nazistas utilizavam a Hollerith para contagem, organização e sistematização de dados de prisioneiros de campos de concentração. Também era essa sistematização de dados que, através do censo, permitia que pessoas judias e outros grupos considerados indesejáveis fossem encontrados e levados aos campos de concentração. Nesses campos, os nazistas utilizavam as máquinas para manter registros e monitorar o trabalho escravo, assim como quais prisioneiros foram executados a tiros ou exterminados na câmara de gás. Os prisioneiros eram identificados através dos números individuais marcados em uma parte do corpo, divididos em 16 categorias diferentes. As categorias incluíam pessoas LGBT, judeus, prisioneiros de guerra e todos os outros presos nos campos. A empresa se exime da responsabilidade, alegando que não sabia do uso e que as máquinas eram produzidas pela subsidiária alemã de Romag nos anos 30. Alega ainda que a maioria dos documentos da época foi destruída. Mas a tecnologia foi fornecida diretamente por meio de uma filial polonesa criada durante a guerra, que mantinha contato direto com a filial de Nova York. Por último, mais uma empresa americana, a Coca-Cola. A empresa não teve participação direta no extermínio e exploração de pessoas, mas teve um papel simbólico em nome dos lucros. A Coca-Cola não quis fechar as empresas em território alemão com medo de perdas financeiras. Naquela época, sendo os Estados Unidos oficialmente considerados país inimigo, a empresa não conseguia importar mais o xarope de cola, matéria-prima do refrigerante. Por isso, decidiu desenvolver uma fórmula para um novo refrigerante com matérias-primas encontradas na Alemanha. Tarefa que ficou a cargo de Max Kiff, chefe de produção da empresa. A solução foi uma fórmula baseada em um suco de maçã de cor amarela, nascendo assim a Fanta, que em alemão significa fantástico e seria um termo acessível em diferentes idiomas. A fábrica utilizava restos de fibra de maçã das indústrias de fibra e até soro de leite que sobrava da produção de queijo. No início, o refrigerante teve pouca adesão do público, mas a máquina de propaganda do Estado nazista, que era muito eficiente, criou interesse nos consumidores. A Fanta se tornou o refrigerante oficial da Alemanha nazista e as vendas se tornaram lucrativas. O refrigerante permaneceu desconhecido fora da Alemanha durante uma década e só em 1955 a fábrica da Coca-Cola em Nápoles modificou sua fórmula, adicionando malte e extrato de laranja, criando o sabor conhecido da marca. É importante sim lembrar a colaboração dessas empresas para evitar que novos erros se repitam. A sede desenfreada por lucro, ignorando ética e valores humanos por parte dos empresários, banqueiros e acionistas, pode causar males irreparáveis a milhões de pessoas.
Ter essa consciência ética evita que as empresas tenham motivos para se arrepender no futuro.